Incline sua cabeça, vamos orar. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Queremos agradecer pelo Teu cuidado, ó Pai, de cada um de nós. Na Santa Sé que foi ministrada, ó Deus, vimos que o Senhor cuida tanto, que o Senhor enviou Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. E Ele morreu por cada um de nós, entregando a Sua própria vida, ó Pai. Como Ele não nos dará graciosamente o pão de cada dia? Como Ele não nos dará graciosamente todas as coisas, o vestido, a bebida? Tu és o Deus que toma conta de nós, ó Pai. Obrigado, Deus, porque nesta noite o Senhor está falando de uma forma tão forte, ó Pai. Agora, Deus, precisamos te buscar em primeiro lugar. Ah, meu Deus, como temos falhando quando, ó Deus, Tu não és, ó Deus, a primeira opção nossa, ó Pai. Muitas vezes, ó Deus, o homem vem te buscar quando estão passando pelo vale, pela dificuldade, mas esquece de Ti, ó Pai. E nesta noite o Teu Espírito Santo usando, diz que devemos buscar, não devemos andar ansiosos, nem inquietos por nada, mas buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Obrigado a Deus, porque o Senhor está nos ensinando nesta noite, o Senhor em primeiro lugar, e a ansiedade ela vai bater em retirada, porque o Senhor é providência na vida do Teu povo, ó Pai. Louvado seja Teu nome, meu Deus. E se algum servo Teu aqui, por algum motivo, ó Pai, se afastou, está afastado, está distante, está ansioso, que seja uma noite de reconciliação, seja uma noite de salvação para a glória do Teu nome, possa voltar no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Eu estava lembrando de um texto, enquanto eu li essa palavra, do apóstolo Pedro. Pedro, que era muito imediatista, muito ansioso, mas ele passou por muitas experiências com Deus. E ele escreveu na sua carta, a primeira carta dele, no capítulo 5, e o versículo 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Outra expressão que eu gosto muito e aprendo é com o salmista, quando ele diz: eu fui moço, agora já estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem vi a sua descendência mendigar o pão. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, irmãos, a gente percebe Jesus dando uma receita para cada um de nós. Existe uma receita de Deus para você nesta noite, contra a preocupação. E preocupação básica, todo tipo, está aqui no versículo 25 a 34 que nós lemos. E para a garantia do suprimento de nossa necessidade básica, está toda contida na palavra: priorize a vontade de Deus. Quando a gente prioriza, coloca Deus em primeiro lugar, a Escritura diz, ela não mente: eu vou acrescentar as outras coisas na sua vida. Então, meus irmãos, isso me chama a atenção. E essa palavra prioridade, foi o hino que nós acabamos de ouvir. Prioridade, esse termo, fui lá no dicionário Aurélio consultar o que significa prioridade. Qualidade de uma coisa que é posta em primeiro lugar, numa série ou uma ordem. Esta palavra tem origem na junção de dois termos latinos: priori, o primeiro entre dois, e tate, modo de ser, qualidade ou estado. Em outras palavras, escolher obedecer a Deus em primeiro lugar vai fazer toda a diferença na sua vida. Faça esse teste. Mas muitas vezes temos deixado Deus de lado. Qualidade, obedecer aos santos mandamentos, preceitos de Deus, que Ele determina em sua palavra. A palavra não está longe da gente, está perto, mas muitas vezes não temos lido a palavra do Senhor. Olha, irmãos, se a gente observar os mandamentos, os santos mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, que determinam na sua palavra, é a maneira mais segura de a farinha não faltar na tua panela. Olha para aí o que é que o texto diz: não vai faltar e não vai acabar o azeite na tua botija. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, o versículo de número 14. O segredo da vida bem-sucedida é estar em paz com Deus, é priorizar o Senhor. Infelizmente, estamos num tempo que as pessoas têm esquecido de Deus. O aumento da iniquidade, o amor esfriando, as pessoas preocupadas com tantas coisas, e parece que essa semana é a semana, o irmão está dizendo: pastor, essa semana que o diabo anda solto. É a semana que tantas coisas têm acontecido. É a semana da carne, é a semana das festividades, e a semana que todos se preparam, a sociedade de uma forma geral, para viver
Inclusive as autoridades da área de saúde pedem sangue, que tenha mais sangue, porque realmente muitas coisas poderão acontecer. É a festa da carne. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas estão se distanciando de Deus. Olha o que é que o texto diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É um mandamento que é parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha que compreende o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Jesus nos ensina que ele deve ser buscado em primeiro lugar. O problema da ansiedade hoje, da nossa sociedade de forma geral, é realmente a distância de Deus. O homem está distante de Deus. Buscar em primeiro lugar significa obter, desejar, possuir, querer Deus antes de todas as coisas. E eu estava observando, irmãos, pesquisei, é um texto bem conhecido, mas sempre tem elementos novos para nossas vidas. A prioridade suprema, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu que desejo fazer uma pergunta aos irmãos: você tem buscado Deus em primeiro lugar? Deus tem sido sua prioridade? Porque a mensagem desta noite fala dessa visão. Deus em primeiro lugar. O profeta Jeremias, Isaías, ele diz: buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque enquanto ele está perto. O Sermão da Montanha é esse sermão que Deus fala fortemente ao nosso coração. Jesus aborda as ansiedades humanas mais profundas. Por exemplo, comida. Irmãos, eu tenho passado por alguns... Abre outro atacarejo lá em São Lourenço, mas é lotado também. Todo canto. O atacadão aí parece que está todo mundo atacado. Muita coisa acontecendo, Olha, irmão, a preocupação com o alimento, ou não é verdade isso? Com a bebida, com a roupa, com as vestes. E aqui eu estava observando, do verso 25 a 32, fala sobre isso. Vivemos em um mundo que vive em constante correria para segurança, status e sustento. E Cristo revela um antídoto para que isso seja amenizado no coração do homem, para mudar essa ansiedade, uma mudança radical de prioridades. E o versículo 33, gostaria que o irmão colocasse aí, por favor. O verso 33, ele é chave para nossas vidas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu me lembro que na oração do Pai Nosso, Jesus disse: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino de Deus, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O versículo 33 que nós estamos lendo não é uma sugestão, mas é um imperativo que reorganiza toda a nossa existência. E vamos examinar esse imperativo, essa chamada de Deus, pelo menos em 5 pontos, que eu acredito ser principal para entendermos melhor essa palavra. Observe, o mandado, é um mandado de Deus, buscai, é uma chamada de ação intencional. Deus quer que você busque. Pastor, faltou sono na madrugada. Por que tal você orar? Para buscar o Senhor. Se Deus estiver lhe chamando para orar, e a gente se distrai. Montando, pastor, quando eu acordo de madrugada, eu vou logo comer. E deveria logo orar, irmão. Aí vem vai comer. Às vezes vem terminar o seriado. Tem tanta coisa para conversar com Deus. Mas parece que a gente não consegue. Essa madrugada, pela misericórdia e graça, Deus tem me levantado pela madrugada. E tem alguém que não quer ver você orando. Tem alguém que não quer ver você com o joelho dobrado na sua casa. E ali eu começava a orar pela madrugada. Irmão, eu escutei uma pancada tão grande. Eu disse: estão entrando no meu portão. Sangue de Cristo tem poder. Eu olhei: Marisa, está desacordada? Feitou. Olha as câmeras, por favor. Porque tem as câmeras. Ela ficou assustada um pouquinho. E eu levantei, acendi todas as luzes lá de fora. Acendi a luz. Todas as luzes. E ela olhou e falou: não tem nada. Está tudo tranquilo. Eu olhei também, tudo tranquilo. Aí quando eu volto, já ia deitar. Epa, vou voltar para a oração. Você sabia que tem distrações para você deixar de orar? Se foi isso que o diabo fez, ele lá se manifestou, bateu alguma coisa, eu voltei para orar. E ali apresentei a Deus a igreja. Deus é testemunha. Apresentei ali a minha casa, a minha família, a ansiedade, porque nós somos tomados. Sabe o que foi que Jó disse no capítulo 14, verso 1? Você conhece? Jó 14, 1, por favor, coloca aí, varão. Jó capítulo 14, verso 1, para a igreja ler. O que é que está escrito? Vamos lá? O homem nascido da mulher, ele é cheio de inquietação. E aqui Jesus diz: não vos inquieteis com tanta coisa, mas busque em primeiro lugar. Realmente o homem, ele busca o seu sustento, o pão.
busca trabalhar. Tem pessoas, eu entendo até, um emprego, 2, 3, está faltando, quase se possível, passa o dia todo. Meu irmão, fica quieto, porque Deus está dizendo que vai te sustentar. Ele não vai te abandonar. Ele é contigo na tua vida. E eu observando esse texto, irmãos, que é um texto tão fácil, a gente já lê tanto esse texto, então que indica um esforço contínuo, diligente, ativo, e não se trata de um desejo passivo, mas de uma busca intencional e persistente. Busque mais a Deus. Se eu perguntar aqui quem está precisando buscar mais a Deus, você levantaria a mão com certeza. Precisamos buscar mais a Deus. E aqui eu percebo que nesse texto não é observação, é uma perseguição. Cristo quer que você busque isso. A vida cristã não é espectadora, é participativa. Devemos procurar ativamente a vontade de Deus e o governo e seus princípios. É muito bom, a gente se acostumou a escutar culto. Se acostumou a sentar e escutar, mas Deus quer que você ativo, participante. Você escuta relatório de evangelismo, mas você talvez esteja precisando ir lá no campo evangelizar. Deus está chamando você para fazer a obra dele. E faz tempo isso. Deus, ele quer te usar. E muitas vezes estamos naqueles espectadores e apenas num domingo. Você precisa ser usado por Deus ali na faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa. Deus quer usar você. Deus quer falar o teu coração, que você também é usado para falar o coração do outro. Então, perceba que é um contraste com esse mundo. O mundo busca acumular, o mundo busca garantir, assegurar, e Cristo ordena: busque algo maior. A nossa energia espiritual deve ser direcionada com prioridade em buscar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo sobre todas as coisas, em primeiro lugar. E eu fico fazendo uma pergunta, eu tenho que fazer essa pergunta para mim, eu fiz e quero fazer para a igreja. O que é que está consumindo o seu tempo? Onde você está perdendo o seu tempo? Ou alguém diz assim, sei lá, nas redes sociais a gente fala muito sobre isso, mas talvez outras coisas. Tanta preocupação, em vez de ler a Bíblia. Nós estamos com um desafio na nossa igreja, lendo o Pentateuco, alguns já começaram. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, mas tem muitas pessoas que estão desatentas. E aqui ele diz o seguinte, ó: o que está consumindo o seu tempo, sua energia e seu recurso? Sua busca diária reflete o que Cristo quer? Me buscar em primeiro lugar? Ou eu leio a Bíblia quando estou na casa de Deus só? Eu não tenho esse costume, essa prática de ler a palavra do Senhor ao acordar, nem orar. Então aqui, irmãos, fala de uma ordem, de um imperativo, buscar, é algo de ser intencional. Agora tem uma hierarquia nessa busca. Primeiro lugar é Deus na minha vida. Primeiro lugar deve ser Deus na sua vida. Em primeiro lugar, comece a reorganizar as suas lealdades, a sua agenda. O ano começou e a gente promete muito. Esse ano vai ser diferente. Parece que está indo do mesmo jeito. Sem tempo de ler a palavra, sem tempo de consagração, sem tempo de ir para oração. Hierarquia não é um item na lista. Esse lista buscar em primeiro lugar deve ser a prioridade. O reino não compete com outras prioridades. Ela redefine família, trabalho, estudo e projeto. Sabe o que acontece quando a gente não busca Deus? A família sofre. Sabe o que acontece quando a gente não busca Deus? A nossa vida, de forma geral, sofre. Vida financeira, tudo. Porque a gente não está priorizando o Senhor. A gente já não devolve nem o que é de Deus, porque a gente acha que vai faltar. E se a gente buscar, colocar em primeiro lugar Deus, sabe o que ele diz? Eu vou abrir a janela dos céus. Eu vou derramar bênção sobre a tua vida. E vou dizer, ele fala, não vai faltar nada para você. Mas quando a gente, irmãos, não segue os preceitos bíblicos, tudo dá errado. Mata de trabalhar e parece que nunca tem nada. A insegurança bate no nosso coração. Buscar em primeiro lugar não é um coração duvidoso. O problema da ansiedade, de versos 25 até o 27, surge quando algumas coisas, como bebida, comida, roupa, se tornam afins em si mesmo. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar, amados irmãos, é uma ordem de Deus. Primeiro lugar. A gente poderia falar de tantas coisas, mas Deus no meu coração. Pergunte à minha igreja, você está me buscando em primeiro lugar? Ou Deus é procurado quando tudo está dando errado na vida da gente? Quando as coisas começam a desandar. O objetivo, seu reino, a soberania, é Deus em foco. O reino refere-se ao governo, ao domínio e à soberania de Deus. A realidade da vontade de Deus na minha vida. A vontade de Deus está sendo estabelecida na minha casa,
Começando na minha vida, o reino de Deus, buscar o governo de Deus, é desejar que Ele reina. Tem uma música muito bonita, reina hoje, reina na minha vida. E muitas vezes, irmãos, parece que isso não é realidade. Andamos ansiosos, andamos de mau humor, andamos reclamando, andamos murmurando. Isso não retrata uma vida que está Deus em primeiro lugar. A gente precisa reorganizar a nossa agenda de prioridade. A dimensão também ele fala presente e futura, buscando o reino de Deus, que já chegou em Cristo, está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, e que consumará plenamente no futuro. Vivemos, irmãos, a realidade de muitas pessoas, infelizmente, está distante de Deus. Já não busca o Senhor. Vivemos num tempo em que as pessoas têm esquecido de Deus. Lembra do profeta, aliás, do sábio, no capítulo 12 de Eclesiastes, ele diz, lembra-te do teu Criador. Sabe por quê? Porque o homem anda esquecido de Deus. E quando a gente esquece de Deus, a gente perde. Quando a gente perde a visão, a prioridade, a gente, irmãos, deixa realmente a vida cristã de lado, a vida espiritual de lado, tudo começa a desandar. Suas orações e anseios não estão mais centrados em Deus, ou na solução do problema pessoais. Devemos buscar o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e as outras coisas, ele está dizendo, eu vou acrescentar na sua vida. Você sabe que Deus pode fazer isso, Ele faz. Agora, irmãos, como é que está verdadeiramente a nossa busca ao Senhor? Eu vi um comentário aqui, e eu faço uma pergunta para você também. Será que estamos obedecendo essa ordem de Jesus? É uma pergunta. Será que verdadeiramente estamos buscando? Quem governa o nosso dinheiro? Ou quem governa aquele, faz uma pergunta, o nosso comportamento? Devolvemos os nossos dízimos fielmente ao Senhor? Ofertamos liberalmente com alegria? Ou fazemos isso se sobrar? Ou já não temos aquela fidelidade ao Senhor? Uma pergunta que essa mensagem permite. Em um negócio, buscamos levar vantagem sobre o nosso próximo? E ele faz um comentário aqui que todos nós entendemos. Vendendo gato por lebre. Querendo levar vantagem. Andando com desonestidade. Não confiando que Deus provê todas as coisas. Deus é Deus de provisão. Deus proverá tudo na tua vida. Não vai faltar nada. Ande com fidelidade. Ande com amor. E Deus está dizendo que vai acrescentar. Queridos irmãos, em negócios, às vezes a gente quer levar vantagem com o próximo. É aqui Romanos 2,24. O culto dominical nem sempre está nos nossos planos. Afinal, domingo é dia de descanso, domingo é dia de entretenimento. Se pensarmos muitas vezes assim, irmãos, sabe o que acontece? Aqui o comentarista diz, eu concordo com ele, estamos muito distantes de Deus. Eu vi um irmão, pastor, um novo convertido, teve um gabinete comigo essa semana, e ele andou muito afastado, esfriou, estava numa igreja, e ele disse que não tinha oração, começou a esfriar. Ele disse, pastor, eu queria ficar aqui. Eu disse, pergunta a Deus, o que é que você ficar aqui, por quê? Porque eu vejo mais oração, a união masculina assim, tal, é um servo de Deus que está vindo. Eu disse, você quer mais isso? Ele fez, pastor, eu quero buscar mais. Eu disse, meu irmão, não busque apenas na igreja, busque na sua casa. Busca onde você estiver, busca a Deus. Porque você, se vem adorar só no momento da adoração, do louvor, só vim buscar porque é matinal, começa a buscar nessa noite que você chegar em casa, comece a se derramar diante de Deus, comece a contar a sua história, comece a colocá-lo em primeiro lugar, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai acrescentar as outras coisas. O reino de Deus passa a existir em nossa vida de verdade, a partir da nossa conversão, desde que nós entregamos tudo a Ele. E aqui, esse comentário me chama muita atenção. Isso também pode significar comunhão legítima com Deus. E dessa relação surge uma conduta moral diferente, nova, reta, íntegra e santa. Porque você está buscando a Deus. Você acordou de manhã e orou para ir trabalhar. Você acordou pela manhã e orou para resolver um negócio, para ir ao médico. Deus está nas tuas mãos. Você tem uma vida de oração. E Deus vai sair conduzindo você. Deus quer conduzir. E muitas vezes não é isso que está acontecendo. A gente esqueceu de orar. Esqueceu dessa prioridade. Orar ao Senhor. A área que mais está, aliás, a área que mais testa a nossa lealdade a Deus, sabe qual é, irmão? A financeira. Comentário aqui, no irmão. Financeira. E ele diz o seguinte, está lá em Colossenses 3,5. Mas quando o reino de Deus entra em cena,
uma nova ordem vai dominar nossas vidas. E o Senhor passa a ter o primeiro lugar. Com isso, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, bem como nos negócios com os nossos semelhantes, é inegociável. Você passa a ser fiel e Deus é fiel. Quando o homem é fiel, Deus é fiel. Quanto mais quando a gente entrega tudo ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Amados irmãos, a gente precisa mais ouvir mais testemunhos a respeito dos irmãos. Eu tenho escutado que tem essa fidelidade ao Senhor. Deixa no Deus não faltar nada. Salmista Davi, a gente sabe, eu fui moço, estou velho, mas nunca vi Deus desamparar. Irmãos, quanto tem sentido que Deus supre todas as suas necessidades? Diga amém, irmãos. Diga amém, porque Deus tem feito isso, tem feito milagre na sua vida. Ah, meus irmãos, uma certa vez alguém disse assim, ô pastor, eu não sei como alguém vive com salário mínimo. Aí alguém estava perto e disse, eu sei como vivo. Deus me sustenta. Deus me sustenta. Irmãos, quando Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, inclusive nessa área, tudo é diferente. E aqui nesse texto, buscar em primeiro lugar, colocamos a proceder de formas honestas diante do Senhor, não só perante o Senhor, como também diante dos homens, lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21. Aí ele diz o seguinte, a parte B desse versículo, se a gente buscar o Senhor em primeiro lugar, cadê o texto? Vamos colocar aí novamente, varão? Vamos lá, queria que a igreja lesse comigo. Verso 33. Varão, é Mateus 6, 33, por favor. Pronto, texto inicial. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A parte B, o que é que está escrito? E todas essas coisas... Ô irmão, você lê Bíblia, quais são essas coisas? A comida, a bebida, as vestes e tudo que a gente precisa. Deus acrescenta. Deus sabe a necessidade. Deus sustenta passarinho, sim ou não? É mais fácil um passarinho passar fome numa gaiola. Você esqueceu de dar comida a ele, do que ele solto. Deus sustenta as aves dos céus. Deus sustenta você que vale mais do que passarinho. Ele diz aqui, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Escuta aí, meu irmão, em temor. Quem tem se submetido ao mandamento de priorizar as coisas de Deus, não tem razão para viver ansioso. A ansiedade vai acabar na tua vida. Porque você sabe, confia no Senhor. Deixa de ser agoniado, aflito. Pois segundo Jesus, isto procede, quem faz isso são os gentios. São pessoas perdidas. Pessoas que não têm Deus no coração. Está aqui no texto. A gente leu. Ele diz assim, ó. Vamos lá. Não andeis inquietos. Verso 31. Dizendo, com que comeremos? Ou com que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque Deus sabe, porque estas coisas os gentios procuram. E aqui você sabe o que significa os gentios? São pessoas que não temem a Deus, só vivem aperreada, só vivem na mão de agiota, vivem jogando de bicho, querendo toda hora agoniado, o dinheiro não dá para nada, porque muitas vezes não tem temor do Senhor. Agora, quando Deus dirige a tua casa, a minha vida, a tua vida, as tuas finanças, nada vai faltar. E Deus ainda vai acrescentar mais e mais para você. Toda a glória seja dada ao Deus que sustenta, ao Deus que cuida, ao Deus que proverá. Deus proverá todas as coisas na nossa vida. Mas devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A promessa inclui todas as coisas. Afinal, que coisas são essas? A lista aparece, está no verso 25. Alimento, roupas, emprego, saúde, vida longa, segurança para o dia do amanhã. Você acredita que amanhã, segunda-feira, você está aperreado com alguma coisa? Eu vou dizer, a segunda-feira, amanhã, Deus proverá, viu? Terça-feira, Deus proverá. Quarta-feira, Deus está cuidando de tudo. Qual é o seu aperreio? Adore a Deus, com o teu Senhor, prioridade. Pode vir o que vier, lembra do hino? Porque Deus está do teu lado e Ele vai te ajudar. Deus proverá. Deus é providência na minha vida, eu tenho visto isso. Ele não deixa faltar nada. Então aqui, meus irmãos, esse texto me chama a atenção. Todas as coisas Deus acrescenta. Essa promessa de abundância ou de suprimento material está vinculada à exigência da parte do versículo que estamos estudando. Está subentendido que se formos fiéis na administração dos nossos recursos financeiros, priorizando o reino de Deus, por meio dos dízimos, das ofertas liberais, o Senhor será o nosso pastor e nada nos faltará. Quem sabe desse salmo? Repete comigo o verso primeiro, vamos lá? O Senhor...
Não vai faltar nada. Você crê que Deus é providência na sua vida? Por favor, fique de pé e diga assim: eu creio na tua providência, Senhor. Fica de pé, eu glorifico o teu nome, porque eu sei que o Senhor está provendo toda a coisa da minha vida. Essa semana está nas tuas mãos, e eu creio que o Senhor está preparado uma mesa perante até meus inimigos. Digo amém, irmãos. Providência de Deus, louvado, exaltado seja o Deus de providência em nossas vidas. Aqui tem um princípio espiritual. Jesus pode ser o nosso Senhor e o pastor, se realmente nos voltarmos para Ele. Nada nos faltará. Só Jesus pode ser o nosso Senhor, se realmente obedecermos ao seu senhorio. Certa vez Jesus Cristo disse assim: por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não me obedecem? Por quê? Você me chama de Senhor, Senhor e vive uma vida de pecado. Ele falou sobre isso, uma vida distante de mim. Jesus quer que nós pratiquemos a sua palavra. Você lembra como é que termina esse Sermão do Monte? E ele fala de duas casas. Uma casa que resistiu à tempestade, às lutas, porque essa casa está firmada na rocha. E quem são essas casas firmadas na rocha? É o que ouve a palavra e pratica. Vai vir as lutas, irmãos, para quem é crente, para quem não é crente, a luta está chegando, e já chegou. Mas se você está firme na rocha, a tua casa não cai. Ela resiste à tempestade, o vento que bate forte. O Sermão da Montanha nos ensina que temos um Deus que, quando a gente diz que Ele é nosso Senhor, Ele providencia todas as coisas. Meus queridos irmãos, aqui tem um princípio espiritual. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Uma noite maravilhosa, uma noite de celebração de ceia, uma noite que fala do amor de Deus, mas uma noite que fala do cuidado de Deus também. Um princípio espiritual está implícito nessa afirmação. Trata-se da semeadura e da ceifa, ação e reação. Pois Jesus Cristo declarou: dai e dá-se-vos-á, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6, verso 38, é um princípio espiritual. O que investimos no reino, temos retorno garantido, e volta de uma medida bastante generosa, em forma de saúde, oportunidade, livramento, criatividade, bênção do Senhor. Estavam com o corpo diaconal reunido em oração, tratando alguns assuntos. Foi um dia um pouco atípico, diferente lá do evangelismo. Estava conversando algumas coisas, e de repente a diaconisa Sara pede a palavra, e disse assim: gente, eu sei que já passou da hora, mas eu tenho que agradecer. Ela pediu oração, a família se prostrou diante do Senhor, e ela vai contar esse testemunho em breve. Deus fez um milagre na vida da neta dela. Deus operou maravilhas, tudo estava para dar errado, Deus mudou a situação, e o nome do Senhor foi glorificado, porque ela tem procurado priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e Deus tem acrescentado. Irmão, lamentavelmente temos visto famílias sofrendo, pessoas isoladas, pessoas doentes, dentro de casa, ansiosas, e tudo crente, tudo na relação de membro da igreja, tudo batizado, mas não tem mais a alegria de servir. Perdeu a alegria de servir ao Senhor. Perdeu a alegria de estar na casa de Deus. E muitas vezes é um crítico de plantão. Muitas vezes está para fazer apontamento, em vez de ser servo, em vez de fazer a vontade de Deus. Mas está sempre. Sabe o que acontece? O resultado é vida de fracasso. É vida que não tem o brilho de Cristo. É uma vida que não reflete a graça de Deus, a glória de Deus. A Bíblia manda dizer isso. Ele diz: olha, aquele que for fiel, ele fala de fidelidade até o final. Eu dar-te-ei a coroa da vida. Deus tem coroa para dar a gente, irmãos. Deus, ele tem algo especial para a vida da sua igreja. Saúde, quem não precisa, oportunidade, livramento, sabedoria e criatividade. A nossa única preocupação, deixa você o que é, e queria que a igreja ficasse em oração, pastor Abisaí. A nossa única preocupação, portanto, deve ser a de nos submeter permanentemente ao senhorio de Jesus Cristo. Eu não sei como é que você começou essa semana. Você chegou aqui à noite, talvez não pôde vir pela manhã, à tarde também teve dificuldade, não sei como foi seu sono, como você passou a tarde, se passou em oração. Deus está falando algo no meu coração, eu vou passar para você. Está na hora de você priorizar mais as coisas de Deus. Não esperar vir a catástrofe, as lutas para buscar o Senhor. Busca agora. Tem pessoas que é mais consagrada quando está hospitalizada. Tem pessoas que são mais consagradas quando estão passando por crise. Por que não se consagra agora? Você não está com nenhuma dor, aí você está tranquilo. Por que vamos esperar o infortúnio para ter uma vida mais consagrada? Para buscar mais ao Senhor?
A Bíblia diz que devemos buscar o Senhor agora, antes que venham os dias maus. E chega os anos, você não tem mais alegria. Faça a obra do Senhor. Por que fazer promessa a Deus no leito da dor? Por que não fazer agora que você está bem? Faça mais para o Senhor. Hoje chegou uma irmã aqui pela manhã, veio com a filha, a família, e ela estava conversando com a diaconisa Marisa. E quando eu passava, ela disse assim: Marisa, Samuel, vem cá que eu quero te apresentar essa irmã. Ela está visitando a igreja, quer ficar aqui com a gente. Eu disse: que bom, seja bem-vinda. E ia passando e ela parou e disse: olha, pastor, de onde eu vim, eu trabalhei muito na minha igreja. E eu trabalhava com os idosos. Ela falou: essa senhora vai conhecer o grupo de idosos na nossa igreja, a terceira idade. Ela fez: eu amo, meu ministério é centrado com os idosos. Eu não lembro o nome dela, Marisa. Ela veio aqui pela manhã e ela estava pedindo Uber. O Uber estava demorando e ela falou: é uma senhora jovem ainda, jovem senhora. Ela disse: meu desejo, pastor, é estar nessa igreja. Não é porque eu achei bonito, sabe, assistindo ela na rede social, é porque eu quero trabalhar, eu quero vir aqui trabalhar. Você tem esse desejo de trabalhar na obra do Senhor? Ou você tem muita desculpa para isso? Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, sempre deixando de lado. Está na hora da gente buscar mais ao Senhor, irmão. Está na hora de fazer a obra de Deus. E eu disse para essa irmã: seja muito bem-vinda. Eu não estou vendo ela por aqui, mas foi a conversa que tivemos. Há muitas pessoas que servem Deus. Tem pessoas muito produtivas no trabalho. Deus abençoe, seja produtivo. É o primeiro que chega. Muito produtivo na vida política, sabe de tudo, comenta de tudo. É isso que deve acontecer. Elogia padre, elogia. Quem foi na linha dele sai elogiando tudo. Gosta muito disso. Mas na obra de Deus é devagar, quase parando. Tem que falar a verdade. Se essas pessoas fizessem um comentário sobre a graça de Deus cada dia no grupo, o grupo cresceria mais. Eu louvo a Deus, porque tem irmãos que nos querem dar um versículo. A gente comentava do nosso irmão Paulo Soares, que partiu. Toda manhã ele dava um versículo para a gente, para a igreja. Para mim ele mandava. E no comentário do pastor Abisael, no funeral, ele lembrava disso. Eu vou ter saudade daqueles versículos. Mas você tem irmão que você não recebe versículo dele. Só recebe isso, aquilo, outro, lado direito, lado esquerdo. É uma agonia, parece sem fim. Confia em Jesus, quem vai te dar vitória é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. Eu tenho certeza que você é uma pessoa ativa, uma pessoa que vê o que pertence a Deus, o que não pertence a Deus. E Deus vai te orientar mais ainda. Mas é uma vida de dedicação a coisa que não tem futuro. Olha o que é que diz aqui, ó. Busca a Deus, obedeça a sua palavra. Comece a andar com Cristo de uma forma justa, honesta e glorifique o nome dele. Quando o crente procura dedicar-se na expansão da obra de Deus, é um evangelista, começa a buscar Deus, demonstra com isso prioridade às coisas de Deus, coisas espirituais. Também revela confiança em Deus. Deus vai prover as suas necessidades físicas, como vimos Jesus Cristo, dizendo que garante que vai honrar aquele que procede desse jeito. Provérbios capítulo 3, por favor, verso 9 e 10. Coloca aí, mano, por favor, para a gente ler. Provérbios 3, verso 9 e 10. A igreja pode ficar de pé, por favor? Vamos lá. O que é que diz esse versículo? É honrar o Senhor. Não fique pensando só no aspecto financeiro da tua vida. O que você tem, diz assim, ó: honra o Senhor com a tua fazenda e com as premissas de toda a tua renda. A igreja pode ler o verso de número 10. E se encherão. Quando a gente busca Deus, Deus tem outra coisa que quer encher você do Espírito Santo, quer encher você de alegria de servir. Alguém vai notar você diferente. Alguém vai falar, você vai começar a falar do céu. Tem um pensador assim: eu acho tão estranho pessoas que vai morar no céu e nunca fala sobre ele, nunca conta a história. Deus, ele quer fazer algo diferente na sua vida. Eu queria que a igreja orasse nesse momento. Eu sei que a mensagem dessa noite, não sei como você percebeu, qual foi o seu sentimento. Talvez você seja uma pessoa que tem buscado a Deus, mas você tem sentido falta de tantas coisas. Deus quer mudar algo. É buscar o seu primeiro lugar, é acabar com as inquietações, é o desejo da casa própria, quem que não quer, é o desejo, quem sabe, do automóvel, de uma mudança, tantas coisas que a gente quer, de saúde. Mas busca a Deus em primeiro lugar, e Ele vai te acrescentar outras coisas. A igreja tem oração. Quem é você que está aqui nessa noite?
essa palavra de alguma forma fez sentido para você. Você precisa buscar mais ao Senhor. Talvez tenha muitas coisas na vida que você anda distraído. E essa palavra fez todo sentido para a sua vida. Eu quero, pastor, nessa noite, eu quero parar de me preocupar com tantas coisas que eu estou angustiando e quero me dedicar a Deus. Aí quem está orando? Você está orando nesse momento? Quem é a primeira pessoa? A partir de hoje, pastor, eu quero entregar minha vida completamente ao Senhor. E que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero entregar minhas preocupações, porque eu sei que Ele cuida de mim. Talvez você entrou aqui nessa noite ansioso, com algo para resolver, e você escuta essa mensagem: prioridade é Deus na sua vida. Busque a Deus em primeiro lugar. Honre a Deus sobre todas as coisas, e Ele vai honrar você. Você é crente, mas talvez houve tempo que você era muito mais presente. Hoje você se afastou, está distante, está afastado. É uma noite de reconciliação. Você tem coragem? Pastor, eu quero que você ore por mim. Quem é essa primeira pessoa que tem coragem? E eu quero dizer: Deus te abençoe. Quem é você? Em nome de Jesus Cristo. E quase que você não chegava hoje aqui, mas você veio, porque Deus trouxe você aqui. É buscar em primeiro lugar Deus. E o que está tanto pedindo, Deus vai acrescentar. Tem alguém do teu lado orando por você. E você chegou aqui nesta noite. Deus, Ele quer fazer mudança total na tua vida. Você entendeu essa palavra? As outras coisas Deus vai acrescentar. Alguém nesta noite que gostaria de dizer: sim, pastor, eu ando fraca, eu ando fraco, eu ando distante e preciso priorizar Deus na minha vida. A igreja toda está orando por você. Você quer levantar sua mão? E eu quero dizer: Deus te abençoe. Eu entendi tudo, pastor. Essa mensagem fez sentido para mim. Na minha vida tem coisa dando errada mesmo. E eu creio que é por conta da minha, negligência à palavra, à oração, ao exercício, à missão que Deus me confiou. Eu vou terminar pela última vez e pergunto para você: quem é você que nesta noite quer publicamente dizer: eu quero voltar para o primeiro amor, eu quero voltar para Deus, na confiança nele? Eu creio que Deus vai acrescentar o que está faltando na minha vida. Para de pedir, quem vai acrescentar é Deus, porque Ele sabe o que nós necessitamos, Ele sabe o que você precisa. Naquela multidão tinha um homem ali de 38 anos, ele foi direto àquele homem, sem ele gritar. Mas você precisa se manifestar e dizer: sou eu, pastor, eu ando rebelde, eu confesso, eu ando distante, e nesta noite eu quero voltar. Você tem coragem de dizer isso? Igreja em oração, por favor. A gente não entende os mistérios de Deus. Deus está chamando alguém aqui que já serviu, já vestiu a camisa, trabalhava, evangelizava, escola dominical, hoje está distante, não se envolve mais com nada. Você percebe isso ou não? Pastor, tem razão, o senhor está falando da minha vida, e eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a servir com fidelidade a meu Deus. Alguém nesta noite? A igreja está em oração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar a vontade de Deus. E Ele vai acrescentar a você o esposo, a esposa, a família. Todas as coisas Ele pode acrescentar. Bendito seja o nome do Senhor. A gente vai orar. Quem é você que está resistindo, mas sabe o quanto está distante? Isso tem prejudicado todo o teu curso, toda a tua vida. Mas nessa noite, essa mensagem fez sentido para você do começo ao fim. E você quer voltar ao primeiro amor, quer dar prioridade a Deus. É um adolescente? É um jovem? É um irmão adulto? É alguém da terceira idade? Eu encerro, mas pergunto em nome de Jesus Cristo: quem é você? E eu quero dizer: Deus abençoe grandemente a sua vida. A palavra de Deus, ela não voltará vazia, mas ela vai fazer o efeito que apraz ao Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer por tudo que aconteceu nesta noite, ó Pai. Foi um dia, aliás, ó Deus, tudo que aconteceu nesse dia foi um dia intenso, um dia de trabalho para ti, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque quando eu chegava aqui pela manhã, alguém dizia: eita, o pastor veio de Malicuia, o dia todinho aqui na tua casa, Pai, pregando. E eu creio, meu Deus, que a tua palavra, ela não volta vazia, tem um efeito para cada coração. Nós não sabemos o que vai acontecer durante essa semana, Pai, o dia do amanhã, mas sabemos que Tu és o Deus de provisão na nossa vida, Pai.
E Ele quer que descansemos em Ti. Que o Senhor está dizendo que vai acrescentar mais coisas na nossa vida, ó Pai. Mas desde que em primeiro lugar busquemos o Teu reino, ó Pai. Eu creio que essa mensagem foi clara, nítida, cristalina, todos entenderam, ó Pai. Ajuda esse Teu servo, essa Tua serva, que deixou a prioridade da Tua palavra. Hoje está focado no trabalho, hoje está focado, quem sabe, no estudo, no curso, em tantas coisas, mas não mais foca no Teu reino, ó Pai. E isso vai trazer prejuízo. Israel perdeu quando deixou Deus. Assim o Israel de hoje vai também perder quando deixa de buscar o Senhor em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar. Pare de se preocupar com a comida, porque eu dou o pão de cada dia. No passado eu mandei maná do céu, comida de anjos para o meu povo que estava no deserto. O Senhor não mudou. Jesus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele vai também tuas vestes cuidar. O povo passou 40 anos no deserto e não acabou as vestes, o calçado. Deus é providência, Deus toma conta e não vai faltar a tua comida. Toda a glória seja dada ao teu nome. E quando faltava a água, a bebida, Moisés orava e a água jorrava da rocha. E essa rocha é teu filho Jesus Cristo, que tem água para o sedento, para aquele que está com sede da tua palavra, mas não percebe quanto está distante. Deus, acorda, Pai, aquele que está dormindo profundamente e tem se distanciado de ti. Quando o homem se distancia de ti, ó Deus, o prejuízo é grande. Para a tua perda, ó Israel, tu te rebelaste contra mim, contra teu único ajudador. Ah, Deus, uma semana de tantos crentes, ó Pai, infelizmente afastados do teu caminho, nessa festa mundana, onde Satanás, ó Pai, vai ceifar tantas vidas. Livra de todo mal. Acorda enquanto é tempo, ó Pai. Porque, meu Deus, é um hino que diz: amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer salvar. Salva essa vida, Pai. Acorda, desperta, meu Deus. Tu és grande, Tu és Deus. Tu és poderoso. Tu és o Deus que age na vida daqueles que confiam em Ti. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Eu tenho certeza, torno a dizer, que a Tua palavra não voltará vazia, mas vai produzir efeito. Alguém vai despertar e hoje, antes de reconciliar com o sono, vai se voltar para Ti, vai fazer a Tua obra, vai Te buscar. Meu Deus, é tempo de conserto na Tua casa e no meio do Teu povo, ó Pai. Quantos andam com a vida completamente distante de Ti? Meu Deus, ajuda na compreensão da Tua palavra. Desperta cada um de nós, para que possamos buscar cada vez mais. Agora leva-nos em paz para nosso lar, Pai. Precisamos chegar à nossa casa em paz, e que seja uma noite de paz também. Abençoa Teu povo e a Tua igreja. É a nossa oração, coração, no nome de Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito seja sobre nós e sobre todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Que seja uma semana de livramento para você e sua família.